Em nossa última transmissão ao vivo, tivemos a presença e a participação especial do Ian Levi, um jovem protestante que deixou ali uma dúvida sincera e objeções ao dogma da Imaculada Conceição, e disse que está a um passo de se tornar católico caso essas dúvidas sejam respondidas. Então aqui a resposta depois da vinheta. Se eu disparar a vinheta com o comando certo aqui, né? Clica aí no lugar certo, diácono. Eu preciso de alguém na técnica aqui para me ajudar. Brincadeiras à parte, o vídeo de hoje vai valer a pena. Fica comigo. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. Você é bem-vindo aqui e já é chamado a evangelizar comigo. Só pelo tema vai valer a pena você ficar nesse vídeo e evangelizando comigo agora. Clique em curtir. Isso faz com que esse vídeo chegue a mais católicos e pessoas que querem esclarecer dúvidas sobre a fé católica, assim como o Ian, o protestante do vídeo de hoje. Clique em inscrever se você que não faz parte da família e também no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Então o Ian, ele tem dúvidas sobre o dogma da Imaculada Conceição, entrou na nossa live com nossa permissão e fez ali uma pergunta muito profunda, e ali na live fizemos um compromisso de gravar um vídeo profundo aqui com detalhes para responder essa dúvida teológica dele. Tá? A pedido dele estamos fazendo isso. Então, antes quero convocar você a fazer parte da nossa família, fazer uma doação para o nosso canal. Agradecer àqueles que já fizeram. Os custos são altos para que nós possamos gravar de segunda a sexta. Então nós precisamos da sua ajuda. Você que não ajudou, faça isso. Com a graça de Deus, vamos perseverar aqui. Não podemos parar com esse apostolado. Eu sei que tem pessoas preguiçosas que entram na live. Desculpa, eu não tenho outra palavra. Não tem. Que já querem a resposta do tema já no início do vídeo, tá bom? Esse vídeo, ele é diferente dos outros. A gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui para responder como o Ian merece. Inclusive lá na live eu perguntei, você quer que eu te responda aqui agora? Ele falou assim, não, quero uma resposta profunda. Por quê? Porque a pergunta dele é muito profunda e eu quero aqui enaltecer e elogiar isso. Né? Inclusive pessoas ao vivo elogiaram o Ian pela postura dele. E eu quero responder educadamente. E ele merece uma resposta detalhada, tá bom? Então, a dúvida dele gerou um documento que eu vou partilhar com vocês na tela e eu já quero apenas resumir tanto a questão dele, a objeção, quanto a resposta. Porque vai que alguém quer sair agora do vídeo, você já vai ter a resposta. Você vai analisar a pergunta que ele fez e a resposta católica. No entanto, pessoas inteligentes vão ficar até o final do vídeo, porque está muito profundo aqui o estudo que nós vamos fazer hoje. Então vou colocar na tela para que vocês vejam a questão dele, a objeção e a resposta católica. Questionador aqui não é pejorativo, viu, Ian? Não estou te chamando de questionador de forma pejorativa. É apenas para a audiência te identificar aqui dentro do artigo, a sua fala, e aquilo que é fala sua e aquilo que é fala minha. Resumo de toda a dúvida do Ian está agora aqui nessa pergunta que ele fez. Se eu posso crer em concepção pura, por que Deus não fez Cristo ser concebido puro? Por que preciso de Maria então? Inicialmente, esse questionamento dele pode parecer que ele está incorrendo em heresia, dizendo que não acredita que Cristo foi gerado puro. Não é isso, tá? Resumo, ele quer saber como ele pode acreditar em concepção pura se Deus poderia ter feito Cristo já nascer puro sem depender em nada de Maria. Então, por isso a pergunta. Como crer em concepção pura? Porque Deus não fez Cristo ser concebido puro. E por que preciso de Maria, então? Agora, a resposta católica. Se Deus não quis precisar de Maria, por que ele não desceu do céu direto sem se encarnar no ventre dela? E já que o Verbo se fez carne, ele o faria por meio de uma carne contaminada pelo pecado? E aqui um argumento fortíssimo, né? Que é o texto que nós temos aí de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. No original vai estar assim, Disgar metorrive kiosine kianomia its koinonia fotiproskopos, que é o texto que você está lendo aí. Que união pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre luz e trevas? 2 Coríntios 6,14. Esse aqui, gente, é um argumento fortíssimo da doutrina católica que abarca
o dogma da Imaculada Conceição. O apóstolo Paulo nos perguntando, pode haver alguma união entre a justiça de Cristo e a iniquidade de Maria? Pode haver aqui a comunhão entre a luz, que é Cristo, e a suposta treva que há em Maria pelos seus pecados, que é o pensamento protestante? Então o texto é bem claro. Ele está questionando justamente porque não tem como haver comunhão, né? União da justiça com a iniquidade e da luz com as trevas. Mas nós temos que dar a oportunidade de fala ao Ian. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ouvir a fala do Ian e logo em seguida estudar esse documento que você já viu uma prévia dele de forma profunda, tá bom? Então na tela nós vamos ouvir agora o Ian externalizando em voz aquilo que ele escreveu, né? Parece até aquela questão de o que foi escrito e o que foi falado. Mas ele pediu para que eu focasse naquilo que ele escreveu. Mas, no entanto, nós vamos ouvir o que ele falou também. Vamos lá. Se Maria era pura e imaculada, ou seja, sem pecado, e eu peço desculpa se houver algum erro de conceitual aqui, e se de acordo com o senhor, que o senhor teria aqui um vídeo, que o puro não pode vir do impuro, salvo engano, isso é até uma passagem bíblica, ao meu ver, isso gera um grande problema, que é como é que a gente sustenta a pureza de Maria. Veja bem, a gente diz que ela era pura, ao meu ver, leva um argumento ad eterno. Porque se o puro não pode vir do impuro, quer dizer que você tem que defender uma linhagem santa até chegar a Maria. Então, pai e mãe de Maria puro, avós puro, bisavós puro. Ou você vai ter que defender, se tem uma linhagem santa, você vai ferir a lógica do pecado original. Porque vai ter muita gente, né, sendo que não é possível que tenha tantas exceções assim. Ou seja, necessariamente você vai ter que dizer que se não tem uma linhagem original, você vai ter que dizer que Maria era impura e passou a ser pura durante a vida dela. Porque ela veio de um ventre impuro, a não ser que você estenda a pureza aos pais dela. Mas em algum momento, certamente, ela teve que ser pura para conceber Cristo, isso é verdade. Ou seja, eu não vejo muito escapatória. Ou Maria é impura, inicialmente, até se santificar, ou você vai ter que defender uma geração de puros até Cristo. Aí teria um plus aqui, que é o seguinte. Tem a possibilidade, como eu falo, da Imaculada Conceição, se não me engano, de Maria ter sido concebida de forma pura, ou seja, o pai e a mãe eram impuros, mas de alguma forma ela foi concebida de forma pura. Só que eu não vejo isso vai inutilizar a própria Maria. Porque se eu posso poder ver uma concepção pura, por que Deus não fez Cristo ser concebido puro? Por que eu preciso de Maria, então? Então, por causa desses argumentos, eu acredito que Maria necessariamente era uma pecadora. Por causa da linhagem santa, ou por causa que, mesmo que você diga que ela foi concebida pura, o Cristo poderia ser concebido puro também, entendeu? Então é isso que eu entendo. É basicamente só isso mesmo, tá? Se vocês me responderem isso, eu até coloquei no comentário que eu queria um passo, ser católico. Se Maria era... Então esse é o questionamento do jovem Ian, muito profundo. Então é uma resposta no mesmo nível, ela tem que ser profunda, detalhada, e ele está certo. Aí, alguns podem objetar agora. Por que você não respondeu ele ao vivo? Porque eu perguntei lá ao vivo. Você quer que eu te responda agora, Ian? Ou você quer que eu faça um estudo profundo? Uma resposta mais detalhada. Ele me mandou no WhatsApp o texto, né, com a dúvida esclarecida de forma bem profunda ali, detalhada. E esse texto dele gerou um documento aqui, um artigo que eu quero partilhar com vocês. Sim, nós vamos estudar um documento juntos hoje que está toda a resposta. Então, só para resumir, antes de eu colocar o documento na tela, ele tem 3 objeções sobre a pureza de Maria. As respostas ao questionamento dele está na pergunta que ele faz, né? Quando, por exemplo, ele fala assim, por que Deus precisou de Maria para gerar Jesus puro? Ele está afirmando o quê? O pensamento protestante. Eles acreditam que Cristo foi gerado puro no ventre de uma pecadora. Então essa é a primeira objeção. Ele faz também o questionamento assim, e a afirmação, na verdade, olha que interessante, ele mesmo dá a resposta. Eu acredito que em algum momento ela teve que ser santificada. Olha o que ele fala. E sim, é isso que nós acreditamos. Ela foi santificada na concepção, livre da mancha do pecado. É isso. Ela foi santificada. Mas Maria precisa de um Salvador, porque ela disse lá em Lucas 1,47, minha alma exulta em Deus, meu Salvador. A doutrina vai nos explicar isso. Há a salvação por regeneração, que é a salvação que nós vivemos depois da nossa queda, e há a salvação por preservação. Sim, Maria foi preservada, e é isso que o dogma vai nos explicar. Mas sem mais delongas, vamos ao estudo aprofundado
desta resposta à objeção do Ian. O título do documento: Objeção à Imaculada Conceição. E no conceito de que o puro não pode vir do impuro. Essa objeção foi enviada por um internauta protestante que, ao analisar um de nossos argumentos afirmando crer que a resposta adequada demandaria complexa formulação, solicitou-me uma resposta detalhada às seguintes questões. Primeira objeção: se Maria era pura e imaculada, sem pecado, e se de acordo com você o puro não pode vir do impuro, isso gera um grande problema. Como sustentar essa pureza de Maria? Ele explica na segunda objeção. Dizer que ela era pura vai levar a um argumento ad eterno, pois se o puro não pode vir do impuro, logo você vai ter que defender uma linhagem santa que chegue até a Maria, pois a mãe e pai dela tiveram que ser puros também. E por aí vai gerando uma linhagem santa. Vou comentar essas duas primeiras objeções para ficar claro para o internauta aqui, porque a pergunta dele é muito profunda e se a pessoa não prestar atenção não vai entender o que ele está dizendo. Ele está aqui contra-argumentando contra aquele argumento católico de Jó 14,4. O texto vai dizer bem claro no versículo 4 para nós. Pode alguém tirar o puro do impuro? Ninguém. Mas, por que os protestantes vão afirmar que os católicos estão viajando aqui nesse texto? Né? Eu vou voltar aqui para a tela cheia. Isso, depois eu volto lá para o documento. Porque esse texto, do versículo 1 até chegar ao 4, está falando, na verdade, da iniquidade humana. Então, esse texto seria um argumento muito mais voltado para o argumento protestante do que para o católico. Mais favorável ao pensamento protestante. Porque o texto está falando de iniquidade, que todo homem nasce no pecado, na iniquidade. Só que o versículo 4 abre a brecha para aquilo que resolve a questão, a exceção. Deus abre exceções. É isso que nós vamos mostrar aqui nesse estudo. Então o argumento dele é, se vocês estão dizendo que o puro não pode vir do impuro, é necessário que toda a linhagem até chegar a Nossa Senhora, até chegar a Cristo, não poderia ter pecado. E é um pensamento muito inteligente. Muito inteligente. Só que nós vamos responder e mostrar aquilo que abonou a doutrina do dogma da Imaculada Conceição. Vamos lá, com mais detalhes agora. Né? Peraí. A gente estava na segunda objeção. Aqui, a primeira objeção, a segunda e agora a terceira. Continuando. Ora, se tem uma linhagem santa, como pode se são descendentes de Eva e Adão que pecaram? E se nega essa linhagem, necessariamente você vai ter que dizer que Maria era impura e passou a ser pura, pois ela veio de um ventre impuro, mas em algum momento se torna pura para conceber Cristo. Nessa ótica, não vejo escapatória. Ou Maria é impura inicialmente, até se santificar, ou você vai ter que defender uma geração de puros até Cristo. E aí, o Ian deixa bem claro que o resumo de tudo que ele quer dizer, e na mensagem que ele mandou no WhatsApp, ele falou assim, olha, o meu foco é esse trecho. E eu coloquei o trecho na íntegra, que eu chamei de conclusão e conjectura de toda a objeção do Ian, definido por ele mesmo, né, como o resumo da dúvida. Há ainda a possibilidade de Maria ter pai e mãe comuns, ou seja, impuros, porém foi concebida de forma pura. No entanto, essa possibilidade inutiliza a própria Maria, pois se pode haver concepção pura, então por que Cristo precisaria de uma mulher pura para nascer? Eu simplesmente não entendo. Acredito que Maria era necessariamente pecadora, mas que atingiu algum grau de santidade. Muito interessante isso, né? Vocês entenderam aqui o que ele disse? É muito profundo. Ele está dizendo que Deus não precisaria de Maria para gerar Cristo todo puro. Ela podia ser pecadora, e esse é o pensamento protestante. Né? E eu não posso dizer que Deus santifica Maria para gerar Cristo puro, e também não abrir o pressuposto de que Deus pode gerar Cristo puro sem precisar de Maria. É isso. Mais claro, impossível. Essa é a dúvida dele. Né? E agora começa a resposta. Até agora eu não respondi nada e agora começa a nossa resposta. Resposta à primeira objeção. Como já argumentamos, a premissa da fé católica, as premissas estão baseadas em um tripé, onde as Sagradas Escrituras encabeçam os nossos dogmas e doutrinas. No entanto,
Não procuramos na Bíblia argumentos explícitos. A Sagrada Tradição nos ensinou a enxergar igualmente os detalhes implícitos. Assim sendo, quero citar 2 textos que nos norteiam para discutir e fomentar o dogma da Imaculada Conceição. Parece que nessa primeira fala eu vou usar aqui versículos bíblicos que não mostram de forma clara a Imaculada Conceição, o que não é verdade. Vamos lá. Vestígio bíblico A. Lucas 1:28. E entrando o anjo disse: alegra-te, cheia de graça. Aqui, ao recorrermos ao original do grego, temos o tão emblemático que caritomene. Há aí uma completude da graça de Deus, pois está associado ao caritó. Completude de graça com estado permanente invariável. Essa é a definição do termo que gera o que caritomene. Mesmo assim, a enciclopédia católica nos lembra que esse versículo por si só não prova o dogma, mas já o fomenta. Sim, porque o anjo, ao entrar no quarto de Nossa Senhora, ele falou assim: ave pecadora, ave qualquer uma, ave mulher qualquer, ave aquela que está a 80% da graça, ave aquela que chegou a 99% da graça. Não, o anjo disse que caritomene. Os categóricos gregos vão dizer que este carito aqui, do que caritomene, é uma completude. Alguém fez isso. Quem? Deus. Deus encheu ela de graça. E não é metade, não é 80%, não é 99%, é 100%. E é um estado permanente, ou seja, é impossível que ela incorra em pecado depois que isso foi feito. Então, a dúvida do Ian, ele mesmo responde. Ele fala assim: em algum momento Deus a santificou para gerar o Cristo. Eu acredito nisso, mas eu não acredito que foi ali na concepção. E nós católicos acreditamos que a única forma dela não pecar em momento nenhum em sua vida, conforme vai dizer Santo Tomás de Aquino, é na concepção. Não tem nada a ver com uma linhagem santa para trás dela. O pai teve pecado, a mãe teve pecado, mas Maria não teve pecado. O momento onde ela é santificada, e o Ian coloca isso, olha, tem que ter um momento para ela ter sido santificada. A igreja vai explicar. Na concepção imaculada. Na primeira divisão celular, a hora que ela foi concebida, a graça de Deus a salvou por preservação. Sim, Nossa Senhora foi salva. Mas não por regeneração, como eu e você, depois da nossa queda, do nosso pecado, que nascemos com o pecado original. Ela foi salva por preservação. É o que nos ensina a igreja. Por isso que ela vai dizer em Lucas 1:47. Em Deus, meu Salvador, exulta a minha alma. Mas ela foi salva por preservação. E a resposta ao Ian, o momento em que ela foi santificada é na concepção. E aí, então, vamos continuar aqui. Vestígio bíblico, letra B. Não é isso? Deixa eu colocar na tela aqui. Isso. Vestígio bíblico, letra B. Está justamente na objeção citada pelo internauta, pelo Ian, né? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Jó 14:4. Se analisarmos o contexto geral neste ponto, o texto está focado na impureza e na miséria do homem. Justamente tem como claro objetivo mostrar que é impossível haver uma concepção humana sem mancha. O que, ao meu ver, seria um apoio à objeção protestante e não um argumento em favor do dogma da Imaculada Conceição. É aquilo que eu já falei no vídeo, né? Esse texto de Jó 14, de 1 até chegar no versículo 4, é um argumento que os protestantes deveriam usar assim para tentar, nos debates contra a Imaculada Conceição. Mas o problema está que o versículo 4 abre exceções. Vamos continuar aqui o meu raciocínio, né? No entanto, ele abre a reflexão. Deus poderia abrir uma exceção e fazer deste versículo um argumento que também fomenta o dogma, ao invés de somente confrontá-lo? Para isso, precisamos provar biblicamente que Deus abre exceções. Isso mesmo, o dogma da Imaculada Conceição ele é abarcado num texto que inicialmente parece ser contra ele. Prova única e suficiente. Vamos ver aqui. Em Romanos 3:23, texto muito utilizado pelos protestantes, temos: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui o texto é enfático, todos. Ao encontrarmos na Bíblia um outro texto que englobe totalidade de pessoas, com a brecha de uma exceção, essa análise fundamentalista da palavra todos é automaticamente refutada. E é justamente o que acontece com o texto de Hebreus 9:27. Todos estão destinados a morrer uma só vez. E logo depois vem o juízo. Abonando esse raciocínio, em João 11:25, vemos que Lázaro morreu 2 vezes, né? Pois ali recebe o milagre da ressurreição. É isso que está dizendo aqui. Ou seja,
João 11, 25, vamos mostrar Lázaro ressuscitando. Então, ele morreu uma vez? Não, duas. Então, isso, entre aspas, refutaria Hebreus 9, 27. Porque lá diz que todos devem morrer uma só vez. E os protestantes vão dizer, todos pecaram. Olha a exceção aqui. Será que todos significa todos sempre? Ou Deus pode abrir exceções? Acabamos de provar que Deus pode abrir exceção, porque Lázaro não morreu uma vez, ele morreu duas, ele foi ressuscitado. E não somente ele, várias pessoas na história viveram esse milagre da ressurreição. O que eu estou querendo dizer com esse trecho? Que nós não podemos ser fundamentalistas ao ler as Sagradas Escrituras, conforme os protestantes muitas vezes são. Vamos lá, continuando. E diante dessa prova única, a pergunta do internauta não poderia ser confrontada com outra? Segue a minha sugestão, a sugestão do diácono. Como provar biblicamente que Maria era pecadora? E ainda mais, abrir o caminho, né? Nós podemos abrir aqui o caminho para a resposta resumida a toda a questão. Ao tentar explicar a pureza de Maria, e certamente munido de questionamentos externos, Beato John Duns Scotus disse: Potuit decit ergo fecit. Essa é a pronúncia? Rapaz do céu. Tá vendo como é difícil o negócio do latim? Tem que falar certinho aqui para não ficar errado, né? Ele disse: Potuit decit ergo fecit. Isso, é isso. Podia fazer. Deus podia fazer. Convinha que o fizesse. Então ele fez. Por fim, concordamos com esse santo da igreja. Resposta à segunda e à terceira objeção, ainda nessa questão. Precisa de uma linhagem, né? Vamos lá, uma linhagem santa até Jesus Cristo. Visto o exposto do que nomeei de prova única no último item, devemos entender que aqui estamos tratando de uma exceção. O alvo dessa supragraça ou milagre é Maria, mas a causa é outra. É outra pessoa, Jesus. Vou explicar esse termo aqui, até para ficar claro. Quem recebeu o milagre da concepção imaculada? Maria. Mas foi por causa dela? Não. A causa é Jesus Cristo, que ia ser gerado no ventre dela. Baseada em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A luz não se mistura com as trevas e a iniquidade não pode se misturar com a justiça. Então isso é muito claro. Como poderia Cristo, sendo o justo, ser gerado no ventre de uma iníqua? Né? Como poderia Cristo, sendo luz, ser gerado no ventre de uma pecadora, cheia de trevas? Não tem como. Deus realiza a Imaculada Concepção não para honrar ou engrandecer Maria. Nenhum católico acredita que seja para isso. Mas sim para gerar dignamente, humanamente e divinamente nosso Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma premissa ligada à transgressão, para abonar 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Então é prudente agora irmos à promulgação do dogma, pois no texto, né, do veredicto dogmático teremos a resposta a essas objeções do Ian, o que poderia resumir o grifo número 6, aos questionamentos que ele fez. Né? A doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha de pecado. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme, inviolavelmente por todos os fiéis. Esse aqui é o texto da promulgação da Inefabilis Deus, de 1854, de Papa Pio IX, onde há a promulgação. A resposta ao questionamento do Ian está toda aqui. Está toda aqui. Deus não priva a Virgem Maria ali daquela mancha de pecado original por causa dela, mas sim por Cristo que vai ser gerado dentro dela. Deus não privou ela dessa mancha por causa dela, mas sim pelo Cristo Jesus, Filho unigênito do Pai, que seria gerado no ventre dela. É por isso. Então a resposta ao Ian, o momento em que Maria se santifica é na sua concepção. Não tem nada a ver com os pais. Esse argumento de Jó 14:4, que pode ser assim meio incoerente, mas se não pode ser relacionado aos pais de Maria, pode ser relacionado a ela, é um versículo assim como Lucas 1:28. Ele não prova o dogma, mas ele fomenta. Ele mostrou o caminho para chegarmos à exceção, que Deus abre exceção. Então, na verdade, Deus abriu uma exceção em Maria. Aquele todos de Romanos 3:23, ela não se enquadra. Todos pecaram, exceto Maria.
Não precisa estar escrito isso explícito, já que outro texto bíblico abona o pensamento do dogma e a sua promulgação. Mas presta atenção, por enquanto está empatado, né? Porque o Ian poderia falar assim, mas tá bom, se Deus foi gerado em Jesus Cristo, puro, por meio do ventre de uma pura, conforme vocês dizem, e para Deus nada é impossível, Lucas 1,37, então Deus também poderia gerar seu filho totalmente puro no ventre de uma pecadora, e ele está certo. Então está empatado, 1-1, beleza. Vamos continuar os nossos argumentos. Resposta à conclusão e conjectura de toda a objeção. Lembra que o Ian pediu para que nós focássemos num ponto específico de sua fala? Essa aqui é a resposta à fala dele. Resta a necessidade de responder ao argumento, mesmo sem ter sido apontado pelo questionador, de que Maria disse ter um Salvador, Lucas 1,47, conforme já falei também nesse vídeo, né? Onde os acusadores podem afirmar, ora, se ela precisou de salvação, então nasceu pecadora. A resposta é muito simples. Enquanto nós fomos salvos por regeneração, ou seja, após a nossa queda, ela foi salva por preservação. Pode assim, por fim, restar a última objeção. Mas Deus não realiza tal feito em ninguém. Ou seja, Deus não salvou ninguém por preservação. Bom, isso só não está explícito para vocês na Bíblia, mas para nós está. Aí teremos que tentar argumentar contra o texto sagrado. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Judas, capítulo 1, versículos de 24 a 25. Ora, ele é poderoso para nos preservar de toda queda, mas a nós todos? Não, ele fez isso em Maria. Está aqui um versículo que prova que Deus pode sim, e ele o faz em Maria, baseados em 2 Coríntios 6,14, Jó 14, versículo 4, Lucas 1, 28, que citamos aqui. E pelo ensinamento que vai justamente desempatar, né? Tá 1-1, Ian? Então, o argumento de Jó 14,4, ele abona o pensamento protestante, e agora sim, diácono, eu entendi que abona também o católico, mas está 1-1. Então, isso não prova nada. Então, aí vem a conclusão. Vamos lá. É eminente ver, então, um empate entre católicos e protestantes nesse debate. A Bíblia não mostra explicitamente a Imaculada Conceição, mas também não mostra o pecado de Maria. A Bíblia não mostra, né, explicitamente o momento em que Deus o faz, mas também não mostra essa impossibilidade, né? Resta, então, o que sempre será para nós crivo da verdade, a igreja, sustentáculo e coluna da verdade, em 1 Timóteo 3,15. Versículo indelével que apavora os protestantes, sendo que por ele deveriam se emendar. Ressalta-se que há na patrística um fenômeno, pais da igreja que ora abonam um fato e ora o questionam, e por fim voltam a abonar. Isso aqui eu quero abrir um parênteses, tá, gente? E depois eu já volto aqui para a gente terminar o vídeo. Não vai ficar tão longo como eu pensei, não. Vamos lá. Essa semana vamos responder ao apologista Rafael Pablo e também ao Lucas Banzoli, que são apologistas aí protestantes. E eu queria deixar isso aqui bem claro. Muitas vezes as pessoas pensam que nós utilizamos a patrística de forma isolada e fundamentalista, né? Seria o mesmo erro que os protestantes incorrem. Tá bom? Seria o mesmo erro. Quando um pai da igreja está ali confuso, ora ele fala uma coisa, depois fala outra e depois volta a falar, a gente pode simplesmente ignorar. A gente pode também não ignorar e aprender dos seus ensinamentos. Mas tudo isso deve desaguar e findar na doutrina católica, nos concílios, na definição da igreja. Por isso ali a minha citação. O desempate está na crença dos católicos de que a coluna e o sustentáculo da verdade é a igreja. É a igreja. É ela que define, né? À luz da Sagrada Escritura, obviamente. Por que eu cliquei aqui? Estou entendendo nada. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela o final da minha conclusão, né? Continuando. Ressalta-se que na patrística há um fenômeno.
Pais da igreja que ora abonam um fato e ora o questionam. E por fim voltam a abonar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com São Jerônimo, no tema cânon das Sagradas Escrituras. Por isso, embora nós citemos os pais da igreja, essas citações devem desaguar e findar em definições dogmáticas e ou doutrinárias, contidos no magistério da igreja. Isso só se dá pelos seus sagrados concílios, onde nos concílios a matéria de fé da Igreja Católica é promulgada nos dogmas, nos documentos, encíclicas, bulas, enfim. Então findamos nossa argumentação com os pais da Igreja, salientando aqui que o fizemos também nas Sagradas Escrituras. Ou seja, nessa argumentação desse vídeo eu citei as Sagradas Escrituras de forma explícita, argumentei de forma ontológica, né, a ele, direta, clara, né, tá bom? E nós vamos findar agora com aquilo que pode desempatar, né? Além de mostrar a promulgação do dogma, eu vou mostrar o pensamento dos pais da igreja sobre o dogma, antes mesmo dele ter sido promulgado. Então vamos de novo. Então findamos nossa argumentação com os pais da igreja, salientando aqui que o fizemos também nas Sagradas Escrituras. Embora, como já dito, sugeriu-se um empate em relação aos argumentos do questionador. Agora resta o critério que temos a mais para que esse desempate aconteça. Orígenes, na homilia número 1, no século 3 depois de Cristo, isso mesmo, protestantismo nem sonhava existir. Olha o que ele disse: esta virgem mãe do unigênito de Deus é chamada Maria, digna de Deus, imaculada das imaculadas, uma do uno. Que forte isso. Efrem vai dizer, Santo Efrem, tu somente, ó Jesus, e tua mãe são em todas as coisas justos. Não há falha em ti e não há mancha em tua mãe. Também abonando 2 Coríntios 6,14, ano de 370. Vamos lá para 388 com Santo Ambrósio. Maria, uma virgem não apenas incorrupta, mas uma virgem que a graça fez inviolável, livre de qualquer mancha do pecado. Vamos agora para Santo Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona. Nós devemos abrir exceção para a Santa Virgem Maria, sobre quem eu não quero levantar questão quando falamos sobre pecados, para honrar o Senhor, pois dele nós sabemos qual a abundante graça para superar o pecado, e cada um particularmente foi conferida sobre ela, que teve o mérito de concebê-lo e gerá-lo, que sem dúvida não tinha pecado. Sobre a natureza e a graça, lá em 415. E agora, o Próclo de Constantinopla. Ele a fez sem mancha dela mesma, assim ele procedeu dela sem contrair mancha, lá em 446. Vamos agora para Teodoto de Antira, né? Ele vai dizer assim, no ano de 446, na sua homilia de número 6. Uma virgem inocente e impecável, livre de todo defeito, intocada, incorrupta, santa de corpo e alma, como um lírio brotando entre espinhos. E aí poderiam dizer assim, mas então agora você acabou de dizer que você só acredita nos pais da igreja quando eles afirmam algo que vocês acreditam? Não, quando eles afirmam algo que a igreja nos disse para acreditar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A coluna e o sustentáculo da verdade é a igreja do Deus vivo. Né? Vamos terminar o documento aqui, mas antes eu queria colocar o pensamento, né, de alguém que não é o pai da igreja e que talvez ali já responde, né? Já é uma resposta aqui, agora o pessoal vai dar risada. Eu quero colocar o pensamento desse sujeito aqui, ó. Espera aí, se eu consigo colocar aqui. Isso. Aí, ó, Diácono João Vitor Mariano, gente boa. Não há pecado em Maria, porque Deus quis assim. Ao divinamente considerar que seu filho unigênito, santo, não poderia ser gerado no ventre de uma mulher maculada pelo pecado. Então quer dizer que agora o diácono João Vitor Mariano está querendo aparecer junto aí com os pais da igreja, com a citação deles. Não, eu não sou afrontoso assim, mas eu queria deixar aqui o meu pensamento ali sim, é um texto meu, então tá ali. Né? Então antes de lermos a conclusão de tudo, eu quero terminar com um pensamento de Santo Tomás de Aquino, né? Na tela para vocês.
ela é puríssima também quanto à culpa, pois não incorreu em sua vida nem o pecado original, nem mortal, nem venial. Esse é o pensamento de Santo Tomás de Aquino, né? Um grande santo da igreja, que abona também toda a teologia católica. E por fim, vamos terminar aqui o documento com aquilo que a gente já leu, né? Aqui tem o resumo da questão, da objeção do Ian. Né? Por fim, o questionador deixa uma última pergunta, a qual quero responder com outra. Se eu posso crer em concepção pura, por que Deus não fez Cristo ser concebido puro? Por que precisou de Maria? Né? Por que preciso de Maria? Minha resposta. Se Deus não quis precisar de Maria, por que ele não desceu do céu direto, sem se encarnar no ventre dela? E já que o Verbo se fez carne, ele o faria por meio de uma carne contaminada pelo pecado. E aí eu cito novamente o grande argumento bíblico que nós utilizamos hoje. Que união pode haver entre justiça, Jesus é justo, e iniquidade. Maria é pecadora, conforme os protestantes. Então, como Cristo, que é justiça, poderia se unir a ela? E o que pode ter entre uma comunhão? Que comunhão pode ter entre luz e trevas? Cristo é luz. E a suposta treva do pecado, a em Maria, como essa luz que é Cristo, se misturará, né, àquela luz. Né? Como a luz de Cristo se misturará às trevas do pecado em Maria. Não tem como. Então eu vou colocar aí na tela para vocês a conclusão que eu acabei de citar aqui. Está aqui o texto marcado, a pergunta dele, que eu li lá no início da live e li também agora, e a resposta. Né? Se Deus não quis precisar de Maria, por que ele já não desce do céu direto, né? Sem se encarnar? Não seria mais fácil? E no final termino aqui. Viva a Imaculada Conceição, em 3 de maio de 2024, no dia de Nossa Senhora de Fátima, seu irmão Diácono João Vitor Mariano. Esse documento, como vocês viram aí, eu já fui tentando corrigir enquanto eu mostrar para vocês, tem uns errinhos de português. E se você chegou ao final desse vídeo e tem interesse nesse documento, eu vou enviar ele para vocês. Nós vamos disponibilizar na próxima live o link com esse documento corrigido, o português corrigido. Tinha algumas coisas aqui que precisavam ser arrumadas, não deu tempo, mas mergulhamos aqui numa reflexão profunda sobre o dogma da Imaculada Conceição. Nosso intuito não é convencer o Ian, nosso intuito não é que ele amanhã poste, virei católico. Mas, com todos os argumentos que colocamos aqui, há esse desempate. Sempre haverá, porque eles vão se basear de forma fundamentalista na Bíblia, enquanto nós nos fundamentamos na Bíblia, na Sagrada Tradição, na Patrística, e, sobretudo, naquelas questões lógicas da história. Respeitosa resposta ao Ian, e vai ficar registrada aqui no nosso canal como estudo, né? Como um estudo perene, para que nós possamos sempre recorrer aí a esse vídeo. Quero agradecer a sua audiência e quero pedir que você, que chegou aqui até essa parte do vídeo, possa clicar em curtir, inscreva-se, clique no sininho de notificações e faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E até a próxima, se Deus quiser.